Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 6 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque de drones contra várias cidades ucranianas de ontem para hoje. Mais uma vez, a maior parte dos drones foi derrubada pelos ucranianos, mas alguma coisa ainda atingiu alguns pontos aqui, né? Mas o principal ataque do dia foi ucraniano. Os ucranianos usaram um drone marinho aqui na região da Crimeia para derrubar um navio russo, para afundar um navio russo aqui, um navio rápido, pequeno, mas foi afundado aqui na região, liberaram o vídeo disso mostrando, e não só isso, a gente ficou sabendo através das filmagens que esse drone tem capacidade antiaérea. É um drone marítimo capaz de lançar mísseis contra helicópteros e outras forças aéreas. Olha que coisa interessante aqui, né? Mais uma inovação da Ucrânia nesse aspecto. Em Robotny, a gente tem mais informações agora diretamente de campo, mostrando que não, que os russos não avançaram sobre Robotny, que os ucranianos ainda dominam a cidade e todo o redor de Robotny, o que é uma excelente notícia. Outra notícia que saiu são algumas cidades que teriam sido tomadas pelos russos, mas isso é cidade que a gente já tinha avisado há mais tempo que os russos tinham tomado. Então, por exemplo, Solovyov já foi tomada há coisa de 5 dias atrás, né? E por outro lado, Nevelsky, os russos estão dizendo agora que os ucranianos recapturaram, não é falso. Eles nunca tomaram a cidade, os russos nunca tomaram Nevelsky, né? Bom, mas na linha de frente, de forma geral, segue o mesmo padrão que a gente viu nos últimos dias. Sim, os russos avançaram alguma coisa, particularmente aqui em Kotlyarivka, né? Tomaram a cidade de Kotlyarivka, ou pelo menos já tomaram a maior parte da cidade de Kotlyarivka. Então houve algum pequeno avanço aqui, não é nada preocupante, mas é lógico, como a gente fala, a expectativa é que nos próximos dias ainda vão haver mais avanços russos por aqui, né? Agora, talvez esses avanços estejam chegando próximo da culminação, por quê? Porque a gente teve pela primeira vez mais uma ameaça nuclear russa, né? E vocês sabem, a ameaça nuclear russa é aquilo que os russos fazem quando eles sabem que não podem avançar mais muita coisa no campo de batalha. Então, talvez isso esteja chegando no limite dos russos, eles não consigam avançar mais muita coisa por aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por alguém aleatório. Fiz bariátrica e fiquei sem testículos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então de ontem para hoje, os russos lançaram 13 drones Shahed 136 contra a Ucrânia. Visaram principalmente Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e o sul da Ucrânia, mas felizmente desses 13, 12 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Algum dano foi causado, sempre acontece isso, mas nada de muito sério, né? Bom, agora a grande notícia do dia foi essa daqui: drones marinhos atacaram a Crimeia na última noite. Depois de uma longa pausa, a informação foi recebida que o inimigo, isso aqui é um blogger russo, né? Então o inimigo no caso são os ucranianos, usaram drones marinhos na costa da Crimeia, né? Parece que foram 5 barcos não tripulados das Forças Armadas Ucranianas teriam sido destruídos e o alvo teria sido barcos militares na Baía ali do vilarejo, no Mar Negro, e não há perdas ou mortos do nosso lado. Mas é bem curioso isso, porque na verdade barco afundado tem, tá? Porque a gente tem a imagem aqui dele atingindo o barquinho, né? Então dá para ver aqui o drone ucraniano chegando, é nessa região aqui, ó, essa região aqui, que foi essa baía aqui específica em Chornomorsk que foi afetada, né? Dá para ver aqui que os russos tentando destruir o drone, né, atirando contra o drone, ele se desviando e coisa e tal. Olha lá, chegando mais perto ali dos barcos ali estão estacionados ali do porto, né?
e atingindo ali um barquinho russo, um speedboat russo. Aí certamente teve a explosão aqui. O ataque foi um ataque pequeno, não foi um ataque muito grande, praticamente para testar uma outra coisa, porque olha só o que tem aqui um outro Telegram russo falando aqui, ó. Os ucranianos começaram a instalar mísseis R-60, R-73 nesses drones marinhos, né? Esses são mísseis ar-pro-ar e com a capacidade térmica e particularmente o bom desse míssil é que ele não precisa de nenhuma não precisa ser guiado, não precisa ser mirado, né? Eles têm um sistema de localizadores, o alvo é capturado pelo míssil em si, então não houve lançamento nesse ataque. Mas dá para ver que os ucranianos, Krestes é um nome depreciativo que os russos usam para os ucranianos, tá? De alguma forma conseguiram conectar o foguete com o controle do Beck e estão tentando trabalhar com eles. Até aqui não conseguiram, mas eles estão tentando isso, né? E no momento, a coisa mais efetiva para evitar esses drones marinhos ucranianos são helicópteros. Então você percebe o problema dos russos, né? No momento que os ucranianos conseguirem fazer isso funcionar direitinho, esse míssil a partir do drone atacando um alvo aéreo, imagina que beleza, o helicóptero vai estar lá tentando destruir o drone e o drone vai estar lançando míssil contra o helicóptero. Ainda não foi dessa vez. Isso aqui foi um teste, o teste não funcionou, faz parte, inovação requer esse tipo de coisa, mas em breve a gente vai ter isso funcionando, vai ser bem divertido mesmo ali na Crimeia. Bom, a gente falou ontem sobre esse ataque em que apareceu um grande incêndio aqui na Crimeia e coisa e tal, e a gente sabe agora que foi uma grande... os ucranianos atingiram lançadores de mísseis Iskander e a munição desses mísseis, né? O lançador de Iskander é esse daqui, o Iskander é um dos mísseis que os russos usam contra a Ucrânia com alguma frequência, então teriam destruído lançadores e munição do Iskander nessa região da Crimeia. Excelente notícia. Ele fala aqui alguns dias atrás, mas na verdade a gente deu essa notícia ontem, né? Que a gente teve a informação de que foi atingido isso daqui. Bom, tivemos explosões também relatadas em Mariupol, não sabemos ainda o que foi atingido aqui. Aqui o live, o AMAP também está dando informação de explosão em Mariupol. Não sabemos o que foi ainda da explosão aqui, né? Bom, os russos tentando fazer um ataque contra Kharkiv acabaram lançando uma bomba contra Belgorod. Aquelas bombas planadoras russas, elas têm um problema que de vez em quando elas não conseguem planar e acabam caindo imediatamente, né? Então aqui mais um caso de bomba russa que acabou caindo na própria cidade de Belgorod. É bom avisar isso daqui, porque daqui a pouco estão o pessoal do russo falando não, que os ucranianos bombardearam Belgorod. Não foi não, foram os próprios russos que fizeram isso daqui. No centro da cidade, assim, em área residencial, são os próprios russos. Os ucranianos, quando atacam bases militares, atacam estações de energia, esse tipo de coisa ali em Belgorod. Bom, aqui a gente tem, falando sobre a linha de frente, uma reclamação russa sobre a falta de veículos blindados na linha de frente, né? Aqui, ó, no meu próprio caso, eu gostaria de notar que tem uma tendência preocupante, que eu já falei sobre isso antes na guerra, sobre educação, preparação. Algumas unidades motorizadas estão com perdas sérias de veículos armados e o nível de recuperação é inferior ao nível de perda. Então a gente tem visto batalhões motorizados ficando cada vez mais motorizados em caminhões e não em blindados, né? Em alguns casos tem até o cara com rifle, o soldado com rifle que se move a pé junto com todo o seu equipamento, né? Por outro lado, nós precisamos de transporte. E enquanto a gente não consegue transporte melhor, não encontramos carroça carregada com cavalos por cavalos, os Fizurra, que é aquele carrinho de golfe chinês que os russos estão usando agora, ainda serão necessários. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que é por isso que eles estão usando carrinho de golfes e o próximo vai ser carruagem que eles vão tentar usar para fazer os ataques lá quando acabarem os carrinhos de golfe chineses, né?
Bom, na linha de frente ainda, o soldado ucraniano aqui falando sobre Robotny, ele está com 2 russos capturados aqui no carro dele, e ele disse: olá todo mundo, graças a Deus um novo dia chegou, hoje é dia 6 de maio, Robotny e seus arredores ainda são nossos, graças aos rapazes que trabalham na linha de frente, o fundo de troca está abastecido, né? E os próximos liberadores da nossa terra serão trocados, né? Vão ser trocados pelo marido de alguém, pelo filho de alguém e coisa e tal. Continuamos a trabalhar, acreditamos no exército ucraniano, tenha um bom dia. Ou seja, basicamente o soldado dando um recado aqui de que está tudo bem em Robotny, ao contrário do que saíram algumas previsões aí nos últimos dias, né? Bom, a Astra Intel faz um reporte aqui de hoje, dia 6 de maio, da linha de frente, e ela fala aqui, ou ele fala aqui, a gente não sabe, né? No fronte de Zaporizhia, continuam as lutas ali na região de Robotny, onde as forças russas lançaram 6 ataques separados, tentando tirar os soldados ucranianos do vilarejo, nenhum progresso foi conseguido. No fronte, isso aqui então, portanto, Robotny, né? Nessa região aqui, Robotny e os arredores continua com as forças ucranianas. No fronte de Donetsk, houve progresso puramente posicional, as forças russas conseguiram tomar alguns ganhos territoriais ao sul e ao norte do vilarejo de Pervomaisk, na região industrial de Krasnohorivka, a luta continua. Então, mais desse lado de cá. Em Krasnohorivka continua a luta aqui, e em Pervomaisk, que fica aqui mais à frente, em Pervomaisk aqui também, os russos tiveram pequenos avanços, mas não só avanços posicionais, né? No setor de Avdiivka, as forças russas estão fazendo esforços na direção de Novo-Alexandrivka, bem como na direção de Berdych-Semenivka, mas a linha de contato não mudou de forma significativa. Então, aqui mais à frente, Berdych-Semenivka continua avançando aqui em Novo-Alexivka, mas não teve grandes avanços aqui, não teve grandes mudanças. No eixo de Velika-Novosilka, as forças russas conseguiram recapturar uma posição perdida a sudoeste de Staromaiorsk, mas do lado de Urozhaine não tiveram sucesso, né? Então a gente está falando aqui, Velika-Novosilka, esse eixo aqui, os russos teriam avançado um pouquinho aqui em direção a Staromaiorsk, mas não conseguiram sucesso na direção de Urozhaine. Lembrando que há alguns dias atrás os russos retomaram essa parte aqui, que estava com os ucranianos aqui perto de Urozhaine, né? Mas, de qualquer forma, nenhum avanço significativo por aqui. Ele continua aqui dizendo que em Bakhmut as forças não conseguiram avançar nada em direção aos objetivos, nos ataques de Bilororivka, Klishivka, Spirny, Vima, enfim, uma lista de cidades aqui. No fronte de Luhansk, o vilarejo de Kislivka foi ocupado pelo inimigo, bem como Kotlyarivka, né? Agora, os russos tentaram atacar Sinkivka, Pichane e Berestov, mas tudo isso terminou em falha, não conseguiram avançar nada por ali, né? Temos aqui os mapas do Poulet-Volant explicando isso daqui. Aqui na região de Kupiansk, Kupiansk está aqui, é essa região mais ao norte aqui. Os russos tinham tomado Kislivka, tomaram agora Kotlyarivka, essa região aqui. Isso não é uma derrota muito grande para os ucranianos. Aqui os russos têm feito muita pressão por aqui, mas ainda estão longe do objetivo deles de chegar perto de Kupiansk. É lógico, perder cidade é sempre ruim, mas como a gente explica, a ideia ucraniana nesse momento é exatamente essa: poupar esforços, poupar recursos para garantir uma ação mais efetiva mais adiante, né? Os russos conseguiram, então, entrar aqui em Kislivka e Kotlyarivka. Aqui em Avdiivka, nenhum avanço real, os russos continuam tentando, o grosso das forças russas está nesse momento aqui tentando avançar. Parece que teve um pequeno avanço aqui em Berdych, tá vendo? Mas nada significativo. E também aqui ao sul de Pervomaisk, um pouquinho de avanço aqui russo, mas nada significativo também. Basicamente, a posição aqui está inalterada nessa região. Aqui é aquele ponto que o Astra Intel explicou. O pessoal avançando aqui em direção a Staromaiorsk, retomaram uma posição defensiva que tinha aqui. Urozhaine não conseguiram avançar mais, então parece que não estão conseguindo sucesso nesse fronte aqui também, né? E aqui, finalmente, uma visão de Krink, nenhuma mudança por aqui.
Ou seja, via de regra, é mais um dia em que a gente vê mais do mesmo, os russos avançando um pouquinho, os ucranianos recuando um pouquinho, mas sem fazer grande diferença no mapa. A linha de frente praticamente não mudou e o objetivo dos ucranianos é poupar recursos mais uma vez, né? Agora a gente tem indicação de que esse esforço russo, né, a gente sabia que os russos iriam fazer um grande esforço agora no mês de maio, pode ser que esse esforço já esteja perto do cume, tá? Já tá chegando ali no máximo que os russos conseguem fazer. Eu vou explicar isso para vocês mais adiante. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os russos que botaram a divisão, a 76ª Divisão VDV. VDV são os paraquedistas russos, né? Ali no Oblast de Kursk, talvez preparando uma outra ofensiva russa ali contra a cidade de Kharkiv, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? Kharkiv é essa cidade ucraniana que nunca foi tomada pelos russos, né? Tentaram desde o primeiro dia dessa invasão. Kursk fica nessa região aqui, então eles estariam colocando aqui, preparando uma grande concentração de tropas para fazer um ataque nessa região novamente. Não acredito que façam. Os russos, quando estavam no auge da sua capacidade militar, lá no dia 24 de fevereiro de 2022, quando estavam no auge com as tropas descansadas, com todo o equipamento e coisa e tal, tentaram entrar aqui, tomar Kharkiv, e não conseguiram, não vai ser agora que vão conseguir, né? Então, a Ucrânia está muito mais bem preparada agora e a Rússia está muito mais degradada do que estava no início. Eles estão colocando essas tropas aqui mais como uma ameaça de fazer uma ofensiva nessa direção, mas eu não acredito que façam propriamente dito, né? Vamos aguardar aí os próximos movimentos russos. Aqui a gente tem a imagem, o vídeo de um rapaz que botou fogo no carro do Adam Kadyrov, é o filho do Kadyrov. Vocês sabem, o Kadyrov está doente, e a previsão é que ele acabe entregando o comando da Chechênia para o filho dele, que é um garoto de 16 anos, que não tem preparo absolutamente nenhum, no final das contas vai ser guiado por outros militares lá, por outros oficiais lá da Chechênia. E, bom, parece que o pessoal lá na Chechênia não gosta muito dele, estão fazendo aqui um ato de vandalismo contra o carro do Kadyrov, né? Bom, a ajuda militar está chegando na Ucrânia, que esse daqui é um vídeo feito na Polônia, próximo da fronteira, com um polonês aqui que deve ser torcedor dos russos, chateado porque os tanques, os Bradley, estavam passando, aí pararam o trânsito para passar os Bradleys ali. Co te kurwy tutaj wożą? Kurwa, dla Ukraińców pierdolonych, kurwa. Blokują drogę, kurwa, do Rzeszowa. To kurwy jebane. Patrzcie, co oni tutaj, kurwa, wożą. W biały dzień, 20:30, kuźwa. 20:15 nawet. Proszę, kurwa. O cara tá chateado no trânsito porque pararam o trânsito para passar os Bradleys, mas isso é boa notícia, tá chegando equipamento na Ucrânia, né? Excelente notícia isso. Olha só, e segundo o New York Times, no último sábado a Ucrânia recebeu carregamento de foguetes, mísseis e artilharia de 155 milímetros. Foi a primeira parcela dos 61 bilhões de ajuda militar que foi aprovada pelo Biden alguns dias antes, né? Então chegou no sábado, dia 4. É lógico, ainda leva algum tempo para chegar na linha de frente, mas agora a situação tende a melhorar lá na Ucrânia, né? E a segunda leva dessas armas e munições vai chegar, já deve ter chegado hoje, segunda-feira, e deve incluir um novo conjunto de interceptadores de mísseis Patriot que chegou na Espanha, chegou da Espanha na Polônia na terça-feira. Ou seja, boas notícias, as armas estão chegando. É lógico, não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, mas estão chegando bem rapidamente aqui, né? O chefe da Rheinmetall, que é o Armin Pappenger, que é o alemão que dirige lá a Rheinmetall, que é uma das principais indústrias bélicas alemãs, né? Disse que vai providenciar para a Ucrânia um novo tipo de cartucho de artilharia com alcance longo de até 100 quilômetros, né? Olha que bacana, tomara que sim. E os russos estão extremamente preocupados com os F-16 aqui. Tem umas mensagens russas aqui muito engraçadas aqui. Uma dúzia de F-16 não vai mudar a situação na linha de frente. Centenas, sim. Mas onde eles seriam guardados?
quanto tempo levaria para nós descobrirmos os campos de pouso deles? Quantas forças seriam necessárias para destruir esses campos de pouso dos F-16, né? Ou seja, o russo está falando aqui que o F-16 não vai ser grande problema, que só vai ter algumas dúzias e não vai fazer diferença e coisa e tal. Aí o pessoal está dizendo aqui, ó, 50 a 70 unidades, eles já mudaram isso. Então, eles vão ser baseados e ser servidos na Romênia e na Bulgária. Para manter a polidez, né, eles vão usar campos de lançamento no território ucraniano. Eles podem estar querendo dizer, eu não sei se é isso, né? Existem uma série de campos de pouso, por exemplo, aqui em Uzhgorod, na Ucrânia, que repara, a pista de pouso ela fica literalmente na fronteira com a Bulgária, né? Então fica aqui na fronteira, o avião pode ficar aqui na Bulgária e ser trazido para a linha de pouso aqui e decolar aqui nessa região. Não sei se é isso que eles estão se referindo ali, mas isso é o medo que os russos estão, né? Ou seja, ficariam nos países vizinhos e usariam campos de pouso na Ucrânia apenas para dizer isso, né? Agora nós já temos dificuldades de achar os aviões ucranianos, já temos dificuldade de achar os aviões que eles têm hoje. Os F-16 só precisam pousar para recarregar e colocar munição. Seria muito difícil detectar eles de maneira certa, de maneira rápida, né? A única maneira de sair disso seria atingir os campos de pouso na Bulgária e na Romênia. Mas eu acredito que isso seria não realístico, né? Os ovos não são fortes o suficiente, ou seja, os russos estão apavorados aqui com os F-16 chegando, e talvez por isso que a gente comece a ver algumas coisas, né, já mudando lá na cabeça dos caras, né? Aqui, por exemplo, a Rússia está fazendo uma grande exposição de troféus de guerra lá em Moscou, né, botando os tanques que foram destruídos e coisa e tal, capturados, os Abrams, os Leopard e coisa e tal, dizendo que a vitória é inevitável e não sei o que lá. Isso aqui me cheira um pouco a desespero dos russos, porque isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas, né? Eles tiveram até que danificar alguns tanques, porque estavam com uma posição muito bacana, muito bonita, né? Então quiseram danificar mais para parecer mais batido do que estava realmente. Enfim, e lógico, o Ocidente aqui, as publicações do Ocidente, ganharam a graninha para colocar a coisa como, olha só, a vitória russa é inevitável e coisa e tal. Isso é a grande mensagem que os russos queriam passar com esses últimos ataques ali, essas últimas cidades que eles tomaram, ali em Avdiivka e coisa e tal. Não, porque a vitória é inevitável, os russos vão ganhar e coisa e tal, só que não, eles sabem que não, né? E já começam a surgir algumas informações do plano B dos russos aqui, né? Primeiro, o FSB declassificou os planos de Hitler para unificação com o Ocidente contra a União Soviética. Então, segundo a RIA Novosti, haviam planos do Hitler para se unir com os países aliados, né, com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, para atacar a União Soviética. Olha que coisa mais sem sentido, né? Que lógica teria isso? Mesmo que o Hitler tivesse esses planos, jamais os aliados iriam aceitar esse tipo de plano. Então, uma coisa totalmente sem sentido. É lógico, só para tentar colocar todo o Ocidente como nazista contra a Rússia. A Rússia é a única coisa que não é nazista no mundo, né? Impressionante isso. Outra coisa aqui, ó, tentando aqui, ó, os Estados Unidos estão em contato com Poroshenko, Klitschko, Yermak e Zaluzhny sobre uma possível troca do Zelensky, né? Ou seja, estão tentando, mais uma vez, os russos tentando incitar um golpe de Estado na Ucrânia. O Poroshenko é o antigo presidente da Ucrânia, o Klitschko é um aliado do Zelensky, mas que brigou com ele recentemente. O Yermak é um outro opositor do Zelensky, o Zaluzhny é o chefe do exército ucraniano que foi demitido pelo Zelensky, ou seja, o pessoal está querendo botar pessoas que são conhecidas. Ah não, vamos tirar o Zelensky do poder e não sei o que lá. Nenhum deles ameaça o Zelensky de fato. Todos eles, embora alguns sejam oposição ao Zelensky, alguns critiquem o Zelensky, todos eles são favoráveis à Ucrânia e, portanto, estão do lado do Zelensky nessa guerra. Não tem lógica nenhuma isso daqui. Olha, mais desespero russo, né? Mas o top é isso daqui, ó. Com o comando do Putin, preparações começaram para exercícios com os mísseis nucleares não estratégicos, né? Ou seja, os mísseis nucleares táticos, aquelas pequenas bombas nucleares russas, né? Então,
Esse tipo de coisa aqui, ó, o exercício tem o objetivo de treinar e preparar para uso de armas nucleares não estratégicas e apenas para manter a prontidão do pessoal e do equipamento em resposta para ameaças à integridade e soberania do território russo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, é mais uma ameaça nuclear russa, né? Típico esse tipo de coisa. Os russos, quando não se veem sem ação, já não conseguem avançar mais tanta coisa aqui na linha de frente. Estão vendo que a propaganda deles de que a vitória é inevitável não está colando, ninguém está comprando esse papo. Então agora vem a tradicional ameaça nuclear, que mais uma vez é uma ameaça nuclear vazia, não vai acontecer e coisa e tal, mas faz parte do joguinho deles, né? É isso daí, acho que a gente está chegando perto do cume dessa ofensiva russa, hein? Vamos aguardar os próximos dias, ver se eles ainda têm algum coelhinho na cartola para tirar aí, mas em princípio talvez seja isso. O próximo passo agora já é ucraniano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.